Vamos nessa. Vamos aproveitar que o Júnior não tá no ar, só hora mais tempo para nós hoje. Isso. Eu até acho que ele tá, mas ele tá sem imagem hoje, pelo menos. Foi aí o recado que a gente recebeu. Tá ouvindo, Maicá? Tô na batalha aqui pra mostrar o meu rostinho bonito pra vocês, mas tá difícil. Vem cá, cara. Pô, Kleber, quando eu achei que tava tudo resolvido, aí dá um problema. Silvio, quando o dono do pedaço tá com dificuldade, tu vê que a crise é grande, né, cara? Vambora. Deixa eu falar um negócio, Silvio, que há muito tempo a gente está comentando aqui, que é a troca de perfil em contratações, né? A gente está vendo aí o Real Madrid ter, por exemplo, o Rodrigo com Y, tem o Vinícius Júnior já há algum tempo, a última contratação brasileira do Real Madrid foi o Reinier, né? Então, existe aí uma busca de uma faixa etária diferente em termos de negócio, que pode ser proveitosa, digamos assim, para moldar o futuro talento, né? Acho que financeiramente é uma contratação mais barata e que daqui a pouquinho pode render. E se não der certo, daqui a pouquinho é mais fácil liberar também, né? Manda de volta, né? Ou bota para outro time. Então, diante disso, a gente está vendo que o trunfo que o Internacional tem é um garoto que ninguém sabe quem é, chamado Vinícius Tobias, de 16 anos, que é destaque na seleção Sub-16, foi autor do gol na final contra a Argentina, e já tem uma discussão interna no Internacional se não é a hora de promover esse garoto, já botar no grupo de cima para um amadurecimento e visando futuros negócios, né? Não sei nem se ele vai esquentar lugar, porque Real Madrid e Bayern de Munique, segundo a revista Dom Ballon, estão de olho no garoto. E hoje eu estava vendo uma entrevista com os diretores da base do Grêmio. O Grêmio está puxando 6 garotos de uma vez só, daquele time que conquistou o vice-campeonato da Copa São Paulo. 3 já conhecidos. Um é apontado como o sucessor aí dos volantes técnicos do Grêmio, chamado Diego Rosa, né? Tem o Elias, tem o Rildo, 2 laterais e mais o Fabrício, que é um centroavante. O Grêmio também já está na questão interna, né? Usando esse perfil, essa metodologia aí de apressar o amadurecimento. Isso acho que é um crescimento técnico e financeiro, né? Muito em breve para a equipe do Grêmio. Esse exemplo do jogador do Internacional, como é que é o nome do garoto, Kleber? Vinícius Tobias. Vinícius Tobias. Ele tem 16 anos, parece que não tem 17 ainda, né? 16. Olha, pelo tipo de... A gente tem falado muito sobre isso aqui no programa. Pelo tipo de visão de tomada de decisão dos clubes europeus em relação ao mercado sul-americano, mercado brasileiro, por exemplo, eu acho que isso vai cada vez mais aparecer. Citasse aí vários jogadores do Grêmio, por exemplo. Esse Diego Rosa tem 17 anos, meio campo. Isso é um baita de um jogador, baita de um jogador. O do Internacional, o lateral, eu não conheço, né? Ele jogou na seleção. Quem viu os jogos da seleção sub-16, sub-17, viu o garoto. Mas quem não viu, não sabe de quem se trata. Então, daqui a pouco, a gente vai começar a conviver com uma saída direta desses garotos aqui, sem passar, eu não estou falando nem em jogar, eu digo em passar pelo grupo principal, participando de treinamentos, por exemplo. Ali adiante, isto vai passar a ser, acho eu, uma realidade no futebol brasileiro, hein? E cada vez mais... Aliás, isso é importante, eu acho que os clubes estão atentos para isso. Cada vez mais os clubes, os grandes clubes, especialmente brasileiros, precisam ficar atentos às suas categorias de base. É por ali que realmente vai começar a sair o seu sustento financeiro. Kleber e Júnior Maicá. Silvio. E vocês me ouvem bem aí? Não, tá realimentando. Tá. Então, tá meio tremido. Okay. O cabelo tá bonito. Vamos ajeitar aqui. Tá meio tremida. Ok. Agora vai melhorar. Agora foi. Melhorou? Tá, agora sim. Agora sim. Então tá. Corroborando aí com a informação que o Clebinho deu, né? Tem uma fala do Carlos Amodeu, que o pessoal aqui da nossa retaguarda me passou, sobre uma mudança de foco, né? A estratégia do Grêmio nessa questão da venda dos jogadores, realmente. Que é o seguinte, eles lembraram do jovem, do TT, né, que foi vendido com 19 anos, rendeu cerca de 40 milhões de reais ao Grêmio, e o Grêmio vai começar a promover mais jogador da base, né, eles vão se integrar mais cedo, e mais jogadores ao grupo principal, porque, como o Kleber disse, o que a Europa está comprando é diferente do que o nosso mercado está oferecendo.
né? A gente tá pensando muito no Everton, muito em jogadores aí do Flamengo, enfim. E na verdade, o que o Real Madrid, o que os clubes estão fazendo? O Shakhtar, por exemplo. Eles estão comprando o jogador mais cedo, né? Eles identificam um potencial, um jogador com grande potencial e investem nele. Claro, o Rodrigo, né, que foi ao Real Madrid, o Renier agora também, né, que o Real Madrid comprou do Flamengo, e, enfim, são exemplos de jogadores, e o Vinícius Júnior também, mas eles foram muito prodígios, né, eles foram muito cedo, já estavam no profissional, o Rodrigo já estava no Santos, não chegou a estourar, não foi como o Neymar, por exemplo, que ganhou uma Libertadores, que fez algumas temporadas pelo clube. Eles estão indo mais cedo. E é nisso que o Grêmio tá focando agora, em levar jogadores da base promissores mais cedo para o profissional, porque se identificou um processo aí, né, uma nova forma de fazer negócio dos clubes europeus, que é comprar esses jogadores cada vez mais cedo. Né? A gente e os clubes aqui pensando muito no jogador afirmado, que vai à seleção, né, que faz boas temporadas, que é artilheiro, quando na verdade os clubes querem jogadores cada vez mais jovens. Mas olha só, já houve, né, neste século, por exemplo, século XXI, algumas situações parecidas com estas do Vinícius Júnior, do Rodrigo, mas que não eram tão realizadas nos últimos tempos. Mas lá atrás, o Alexandre Pato, por exemplo, ele surgiu com 16 anos. O Internacional segurou porque precisava fazer, segurou para colocar em campo. Eu lembro até de um jogo que o Internacional, no Campeonato Brasileiro de 2006, foi fazer contra o time do Paraná, treinado pelo grande Caio Júnior, saudoso Caio Júnior. Uma chuvarada naquele domingo, eu nunca peguei, Kleber, tanta chuva na minha vida. Tanto que no final do jogo eu tive que botar uma calça fora, porque a gente ia para São Paulo ainda. Cara, era muita chuva. E ali a expectativa, eu lembro antes de começar o jogo, assim, 2 horas antes de começar o jogo, a expectativa é: vai jogar ou não vai jogar o Alexandre Pato? Sabe? Já se falava nisso. Ele tinha 16, estava chegando a 17 anos, eu acho, alguma coisa assim. E aí ele não jogou, porque o Internacional precisava acertar o contrato dele. Bom, aí com 17 tudo acertado, ele começou a jogar, já apareceu com 17 e o futebol europeu já veio para buscar. Como o jogador Anderson do Grêmio, o Andershow, né? Que apareceu no Grêmio com 16 anos de idade, lançado pelo Cuca, fez um gol num Grenal, que o Internacional venceu de 3-1, mas que com 17 já estava saindo também para jogar em Portugal. Então, isso lá atrás já aconteceu. Depois deu uma segurada, passaram a ir os jogadores de 23, 24 anos, como aconteceu como com o Neymar, citado pelo Júnior Maicá. Mas agora, até possivelmente em função da situação atual, que muda tudo no futebol brasileiro, os times parecem realmente se voltarem às suas categorias de base, não apenas para trabalhar com eles, preparar na categoria de base, mas daqui a pouco já puxar para o grupo principal. A informação... E a gente está vivendo também... Desculpa. Não, a gente está vivendo também uma mudança na vida do atleta, né? Porque antes um garoto estourava com 20 anos. Com 20 anos, praticamente começava a carreira profissional dele. E tinha uma vida útil mais curta, né? Agora a gente está vendo o pessoal se preparando, né? Tendo uma longevidade maior. Acho que o Zé Roberto é o melhor exemplo disso. O Zé Roberto mostrou que é possível, né? Jogar um período muito maior. Só que agora a gente está na outra ponta, né? Tendo um crescimento também, né, na vida útil do atleta, começando com 16, 17 anos. Então, o que às vezes é uma raridade, né, talvez um lançamento de ocasião. Eu acho que até o Santos do Robinho, do Diego, foi uma turma que cresceu meio na marra, na necessidade, e não um projeto. Depois a qualidade do grupo é que deu certo. Mas o legal é tu ter o planejamento, né? De ter assim, um projeto de longo prazo para surtir efeito. Uma pena que o nosso interior é tão pobre, né? Porque tem tanta gente boa no interior que não tem espaço. Que eu saiba, acho que Novo Hamburgo, Juventude, Brasil de Pelotas tem categoria de base. Os outros, o São José também, né, tem uma categoria muito boa, né? Os outros times têm muita dificuldade de manter isso. O São Luís tem um sub-17 que não sei se vai vingar, e agora o São Luís está buscando uma parceria com o Legião, um time do Distrito Federal, para fazer uma troca de figurinhas. O Legião passa garotos do sub-20 para o São Luís, né, e supre uma carência que o time tem, e assim uma carência que muitos times do interior têm, né? Eu acho que
a dupla Grenal está muito bem abastecida, né? Não é à toa que Grêmio e Internacional disputaram a final da última Copa São Paulo e estão revelando aí 4, 5 jogadores cada um para o grupo principal. Fala, Maiká. Não, só para trazer o detalhe dessa informação aí que eu trouxe, né? Foi feita uma análise aí nas últimas grandes negociações e se identificou um padrão aí das compras dos clubes europeus, que a média de idade aí de jogadores que estão saindo é 19 anos, os mais caros, né? Então o Grêmio promoveu 11 jogadores da Copa São Paulo para o time de transição, e aí eles ficam lá mais perto dos olhos aí do Renato, e alguns já no principal. Por exemplo, o Matheus Friso, que jogou aquela última rodada do ano passado, do Brasileirão, onde o Grêmio colocou todo o time reserva e com gurizada da base. O Friso, que é um dos destaques aí da base, volante, né? Ele já tá no principal, por exemplo. Então, realmente vai ter uma mudança de comportamento, né, Silvio? Vai ter, já tem, né? Já existe, né? É só a gente enxergar aí, por exemplo, o Grêmio teve dificuldades, né? Na questão do Luan, tá tendo agora na questão do Everton. Tá até com um jeito aí de que o PP, né? Que tem uma sondagem aí de vários clubes. Vários clubes já buscaram informações sobre ele. Agora parece que o mais recente é o Wolfsburg da Alemanha. Pode ser que o PP saia. Tá até com um jeito, assim, com cara de que o PP pode ir antes para a Europa do que o Everton, por exemplo, né? E o Everton tem 3 temporadas aí como melhor jogador do Grêmio, e Copa América, e convocações para a seleção, para ver como realmente os clubes europeus, e ainda mais agora com a questão da pandemia, com a crise financeira que é geral, é mundial, alguns mais, outros menos, mas enfim, a grana está curta de uma maneira geral no futebol. Pode ficar muito claro isso, né? Que esses jogadores mais jovens serão mais procurados pelos clubes europeus. Essa linha sucessória do Grêmio tá meio atrapalhada na questão do atacante, né? Porque o primeiro a ser vendido deveria ser o Everton, não que a torcida gostasse que isso acontecesse, né? Mas é uma questão de tempo de serviço. Depois o PP e por último o TT. No Grêmio tá acontecendo tudo ao contrário. O primeiro que foi vendido foi o TT sem ter jogado no time principal e saiu até por um desacerto, né? Com o Renato, com a direção do Grêmio. O PP é um cara que está muito valorizado, além do Wolfsburg, se fala que o Porto também está de olho no PP, e o Everton, que é o mais pronto, mais acabado e com maior cartaz, talvez pela questão da idade, né, fique por último, se é que ele vai conseguir sair. O que o Grêmio não pode fazer é vender o PP e vender o Everton. Aí escolhemos tudo, né? Se sair o Everton, tu tem reposição. Se sair o PP, tu tem o titular, né? Eu acho que essa é uma questão que o Grêmio tem que pesar bem. E é uma disputa, uma questão que vai durar muito tempo, porque essa janela aí vai se estender por muito tempo, né? E à medida que o jogador vai ficando, né, Silvio? Ele vai ganhando mais partes do pedaço, mais pedaços do passe dele, né? Mais porcentagem na negociação. O Grêmio, por exemplo, tem 70% do PP. Já é mais que o Everton, né? Cada renegociação de contrato, cada prorrogação de contrato começa a barganha, né? O empresário quer tanto, às vezes tem o clube formador, no caso do PP acredito que não, né? O Grêmio é o clube formador, mas o Everton, por exemplo, tem uma parte dele que é do Ceará, aí já tem parte que é do empresário, parte do jogador, porque eles estão, né? Há bastante tempo no Grêmio. Então, o jogador jovem saindo, e às vezes, não sei que também depende da ambição do jogador, se ele vai manter o ritmo, né? Porque isso preocupa muito, às vezes o jogador se frustra com uma não convocação para uma Copa do Mundo, com uma não negociação com a Europa, e acaba diminuindo sua bola, né? Diminuindo o ritmo. A informação que a gente... o Luan, um exemplo muito claro do Luan. O Everton, por exemplo, o que se tem, a informação que se tem é que o negócio com o Napoli era realmente... tinha uma conversa forte, né? E que ele acabou não se encantando pelo salário, que o salário daria algo em torno de R$1 milhão por mês, e ele já tem a informação é que ele não ficou muito satisfeito com o valor oferecido, que ele já ganha um bom salário no Brasil, e aí também foi uma opção do jogador. Agora, a questão de manter o nível, de manter a ambição, né?
Porque a gente sabe que o pico do jogador é a Europa. E a gente vê jogadores como o Everton, por exemplo, que foi sondado em alguns clubes de médio porte na Europa, como o Everton da Inglaterra, como o Napoli, né? Ele tem que ver se mantém o ritmo também. Então, às vezes, e essa nova ordem mundial do futebol vai influenciar muito nesse tipo de negociação. Por falar em Europa, enquanto isso, eu tenho uma imagem assim, né? Silvio Benfica, depois de 40 anos, ele é contratado pela Rádio Osório para voltar, né? E aí ele faz uma tour de bicicleta. Ele sai do bairro da Medianeira, onde reside, de bicicleta, com seu staff, né? E a cada quilômetro rodado, ele vai arrecadar um quilo de alimento, uma doação para entidades assistenciais. E aí ele percorre a Freeway, né? Chega lá, chega em Osório, e aí ele começa a cantar na bicicleta dele, né? Sem segurar o guidão, né? Eu voltei agora pra ficar. Imagina, deve ser a consagração do Silvio Benfica voltando ao lugar que o consagrou. Estou fazendo essa brincadeira com o Silvio, porque hoje o Fred ele concluiu, né, a tour dele. Né? A gente está discutindo aqui a questão de cada vez mais dar visibilidade para os garotos. O Fluminense ele está na contramão, né? Lógico que o Fred é um grande ídolo, a gente discute isso muito do Internacional. O Internacional volta e meia tem que contratar alguém, vamos ver quem é que deu certo aqui. Aí contrata um cara que é mais caro, mais rodado e que não tem o mesmo desempenho. Né? O Sobis está todo mordido porque queria ficar mais uma temporada no Internacional e a gente viu que o Sobis, na sua terceira passagem, é um Sobis que fica muito aquém da necessidade do rendimento do próprio Sobis. Mas para o Fluminense tem uma festa muito grande, porque o Fred é o terceiro maior goleador da história do Fluminense, é um cara que está marcado pelas grandes conquistas do Fluminense, só que o Fluminense está nesse momento contando com o Fred com 36 anos, com o Nenê e o mais novo deles é o Ganso, que tem 30. O Fred tem 36, acho que o mais novo... o Nenê tem 31. Hein, Clebinho? E o Ganso, o Ganso, que é o mais novo, é o mais lento. É o mais novo que parece que tem 50. Vou dizer uma coisa, isso aí é um problema para o técnico Odair. Porque o Odair, ele está meio que se virando, mas colocando o Ganso e o Nenê jogando juntos. E agora vai ter que colocar o Fred. Agora... Eu vou dizer aqui, não dá certo. Não vai dar certo. E o Kleber tem razão, esse negócio de... Tá lá um jogador que já passou aqui 2 vezes, com 36 anos de idade, vão trazer para cá, paga um monte de salário, vai toda uma festa e acaba não dando certo, cara. O futebol brasileiro é um atraso nesse aspecto, assim, na sua administração, né? Como busca esse tipo de jogador? E até não dá para dizer que está buscando porque é um negócio de ocasião. Porra, tô recebendo um cafezinho aqui. Coisa aí boa, é categoria. Aí é categoria. Mas não dá para dizer que é um negócio de ocasião, porque é um negócio caro. Ou tu acha que o Fred está indo para o Fluminense para ganhar R$100 mil por mês? Claro que não. Agora, sobre a questão da volta de bicicleta, Kleber, 2 detalhes aí. Primeiro, eu gostaria de voltar com a bicicleta Monark, a minha bicicleta Monark, aquela. No tempo da bicicleta Rei Pelé, não sei se tu lembra. Tinha uma Tigrão. Tinha um aro, assim, no meio, assim, daquele... Onde o cara pedalava ali. Era uma espécie de uma bola. Tinha 2 barras, né? Uma inclinada e outra horizontal, e ali tinha uma bola. Uma sustentação. Que representava o futebol, quer dizer, o Rei Pelé, e a bicicleta era Monark. Agora, eu não teria como fazer isso aí. Sabe por quê? Porque eu sou o único sujeito do mundo, não é do Brasil, é do mundo, que desaprendeu a andar de bicicleta. Porque eu já tive bicicleta, qualquer um de nós, e a gente pedalava com maior facilidade e largava os braços, inclusive. A glória era quando tu chegava assim e largava os braços só no pedal. É bem verdade que volta e meia isso aconteceu comigo, eu dava de cara no chão. Ainda bem que era uma estradinha de chão batido. Mas isso era a glória. Só que é o seguinte, cara, eu desaprendi a andar de bicicleta e não tem jeito, eu não reaprendo a andar de bicicleta. Acho que sou o único do mundo, portanto a minha volta não poderia ser de bicicleta. Ou seja, a tour do Benfica até Osório está desfeita, não tem mais. Vai descer de helicóptero. Vai descer de helicóptero. Por que tu tava rindo, Maiká? De planador. Nada. Descer de planador. Bicicleta Rei Pelé, Monark, vocês falam como se fosse... isso fosse há muito tempo, me assusta um pouco. O tempo tá passando muito rápido. E a Monareta? A Monareta, Qual era a tua? Qual era a marca da tua bicicleta? Era Sundown, acho que era uma coisa assim.
Por aí. BMX. Eu tive algumas também. Não muitas, né? Mas não foi uma infância muito farta financeiramente. Tá, e a tua primeira chuteira? Minha primeira chuteira foi uma pênalti. Tá louco? Pô. Era moderna? Não foi gaeta? Não foi. Não foi gaeta? Não foi. Pô, mas que chute também não peguei, já tinha passado. Que loucura é isso, Kleber? Bola de futebol, tu jogou com aquela número 5. Com a número 5, aquela marrom? A que parecia aquela bola antiga? A que parecia que era feita de cimento? Joguei no futsal daí, né? Só que eu não chutava, parecia que a perna... Não, bola de campo. Bola de campo laranja. Bola de futebol de campo. Não, de campo não. A laranja não. Então vamos seguir, vamos fazer o seguinte, te despede da vida. Tu perdeu muita coisa boa, né, Kleber? Não, ainda bem que o Júnior não é aquelas pessoas que acham que o mundo começou quando ele acordou, né? O mundo começa agora porque eu tô vivo. Não, o mundo existe há muito tempo, né? O futebol começa agora, o jornalismo começa agora. Aprende comigo enquanto eu tô aqui, né? Não é assim. O Júnior é um cara que ele valoriza o passado, ele sabe que tem muita coisa boa lá, né? Como dizia foi plantão da rádio. O Ítalo Gal, tava esquecendo do meu amigo Ítalo Gal, que dizia que o Bebeto ou o Zico tinha um grande passado pela frente. Lembra dessa, Cleber? Ele dizia isso. Não, esse tem um grande passado pela frente. Futebol Ô, Silvio Benfica! Diga, guri. O Ítalo Gal é um dos grandes tipos do rádio gaúcho. Né? Acompanho na Grenal. Ele agora se resenha. Demolidor, né? Aí eu me lembro do tempo que ele era plantão, eu era plantão da Guaíba, ele era o plantão da Gaúcha. Eu achava um espetáculo, os cacos que ele mexia. Tinha um centroavante chamado de Milton, né? Eu não sei qual é o time que jogar no Vila Nova, jogar no time, né? Aí toda vez que saía gol do time, ele dizia Milton, o monstro, com aquele vozeirão, né? Bebeto Balança, uma grande grife. Cara, o Ítalo Gal era completamente enlouquecido pelo Bebeto. E tinha uma camiseta do Bebeto, que ele ganhou do Bebeto. Ele invadiu lá o vestiário do Flamengo, num jogo aqui, e ganhou a camiseta do Bebeto. E um dia o Ítalo Gal, acho que encerrou o trabalho ali na Gaúcha, mas era meio da tarde de domingo, não sei se ele não estava fazendo plantão, coisa e tal, e ele pegou a Freeway e se foi para São Leopoldo, que é a terra dele, né? Daqui a pouco alguém, não era eu, mas alguém da nossa equipe também pegou a Freeway e rumo à praia. E eu acho que eles falaram pelo telefone, e esse cara que estava indo para a praia, eu não recordo quem é. É só falar com o meu amigo Zé Alberto, ele vai lembrar de tudo, ô Kleber. O cara, esse nosso parceiro, daqui a pouco vê um movimento lá na frente da Freeway, porque ele saiu depois do Ítalo, só que o Ítalo sabia que ele vinha atrás. Daqui a pouco estava o Ítalo com o carro parado no meio da Freeway, com a camiseta do Bebeto, abanando a camiseta do Bebeto para mostrar pro cara, no meio da Freeway, cara, num domingo à tarde. Ele era completamente louco. Eu não lembrava dele com o plantão da Gaúcha, mas eu acompanho também na Grenal. Não o conheço, infelizmente, mas parece ser uma grande figura, né, o Ítalo Gal. Ô, Silvio, eu queria só falar uma coisinha antes ali, só para não me esquecer, porque eu sou ruim de memória, sobre a questão do Fred ali, a contratação do Fred pelo Fluminense, né? E também em relação a como as coisas, eu acho, né? Eu acredito que as coisas vão ficar durante a pandemia. Que é o seguinte, eu acho que agora o nosso futebol brasileiro vai ficar bem parecido com o futebol argentino. O futebol argentino, ele tradicionalmente repatria seus jogadores e eles têm uma longevidade maior, digamos assim, né? Eles atuam durante muito mais tempo, já num período perto do encerramento da carreira ali. A gente vê jogadores, por exemplo, Lisandro Lopes no Racing com 37, 38. Veron jogou até, né? Jogou até perto dos 40. Se aposentou e voltou, né? Jogou mais um pouquinho. O Riquelme até parou cedo, mas foi aos 35. Maxi Rodrigues, acho que é do Newell's, né? Tá nativo ainda, tá? No Newell's Old Boys, também, né? Max Rodrigues. O próprio Escoco também. Pra fechar a carreira no time do coração, né?
E eu acho que vai acontecer muito isso aqui no Brasil. Eu acho que essa contratação do Fred é um exemplo. Eu acho que os jogadores vão ter mais esses grandes jogadores que, apesar das limitações físicas que a idade vai impondo, os clubes vão ter mais... Os clubes e os torcedores terão mais parcimônia com eles. Esses jogadores que têm um grande passado pela frente? Isso, exatamente. E pensa, por exemplo, esses dias a gente estava conversando aqui sobre essa contratação do Fred, né? Pensa na cabeça do Odair, por exemplo, né? Técnico do Fluminense. Ele tem o Ganso, ele tem o Nenê, mas aí o resto, aí tem o Matheus Ferraz na zaga, que é um jogador que é experiente, que foi do Sport. Tem um outro jogador ali. Aliás, para ver a situação do Fluminense, eu nem sei qual é o centroavante titular do Fluminense, né? Deve ser um guri da base, enfim. E aí surge a oportunidade de ter o Fred no Fluminense. Vocês não aceitariam o Fred? Eu aceitaria. Cara, eu não penso futebol tanto assim. Eu acho que precisa realmente de uma boa análise. A menos que tu não tenha ninguém. Esteja só, estou montando o time, não tenho ninguém aqui, eu perdi todo mundo, uma coisa assim, eu tenho que remontar. Olha, não tem jeito, vai ter que ser o Fred aí, uma coisa assim. Porque eu acho o seguinte, o Fred já nessa idade é daqueles jogadores que podem, daqui a pouco, criar um problema para o treinador. Sabe? Sem dar resposta e o treinador não pode tirar. Como é que vai tirar o Kleber? Aliás, o Fred. Como é que vai tirar o Nenê? Como é que vai tirar o Ganso? Eu acho que está chegando um problema para o Odair resolver. Afora o fato de que daqui a pouco isso pode inviabilizar o surgimento e o lançamento de garotos, que também vai, nós estávamos falando sobre isso há pouco tempo, os clubes vão ter que investir nos seus garotos. E pode ter um Pedro da vida. Tu imagina, que era o centroavante do Fluminense, pode ter um Pedro da vida ali embaixo, com um baita no potencial, ele não vai jogar porque tem que jogar o Fred. E o Fluminense está apostando em jogadores medalhões, né? Jogadores que não têm uma vida curta. Quanto tempo mais esses dois jogadores, principalmente Nenê e Fred, vão aguentar? E ao mesmo tempo o Fluminense está pecando no planejamento, porque, por exemplo, o Marcos Paulo, que é a grande promessa do Fluminense, foi vendido na primeira oferta que apareceu. Depois o Fluminense se arrependeu, porque viu, esse cara joga demais, e a gente só conseguiu tirar isso nessa negociação, queimou um baita num cartucho, né? O João Pedro é outro garoto que o Fluminense está preparando aí. E outra coisa, é erro de planejamento. O Fluminense vai praticar o anti-futebol e está contratando jogadores que atrapalham o modelo de jogo do Odair. Né? O Odair precisa de saída rápida, de transição rápida, de jogadores de puxar contra-ataque. Tu já tem o Ganso, que é lento, tu tem o Nenê e tem o Fred. Não sei se vai funcionar ele. E outra coisa, dos três, eu ficaria com o Fred, eu não contrataria os outros. Né? E é que nem tu disse, tá trazendo um problema. Tu não vai poder escalar o tempo todo esses três. Um deles, tudo bem. Mas encher assim de jogador vai ser mais problema do que solução. Sabe, Maiká, tu estava falando sobre isso que tu está imaginando, e eu também posso imaginar como tu. O que eu quis foi colocar a minha opinião. Claro que isso sim. Não quer, claro. Isso não quer dizer que eu não concorde contigo. É bem possível que isso também aconteça realmente no futebol brasileiro. Depois de tudo isso que a gente está vivendo, essa pandemia. Mas tem um outro detalhe que a gente vai ver, Kleber. Fala, Kleber. Eu até, quando o Júnior está certo, eu discordo dele. Muito bom, muito bom. Olha só, mas tem um outro detalhe, que o jogo de ontem, também a gente tem falado sobre isso, mas que o jogo de ontem do Benfica, na volta do futebol português, mostrou. O Benfica foi mal e empatou a sua partida. Não lembro contra quem foi. Empatou o jogo. Tondela. Aliás, o Richard. O Richard, né, que jogou bem. Aliás, depois do jogo, o ônibus do Benfica foi apedrejado por seus torcedores. Onde é que estavam esses torcedores? Na rua. Eles estavam fora do estádio. Aglomerados na rua, Eles não podiam entrar no estádio, mas eles estavam fora. E isso me preocupa. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. E ainda lembramos essa semana que o nosso primeiro jogo daqui a 40 dias, se tudo voltar à normalidade lá pelo dia 15 de julho, vai ser num Grenal, cara. Sem público no estádio. Portões fechados, mas sem público no estádio, não. Porque é possível que a gente tenha público fora do estádio. E esse é um problema que não vai acontecer apenas no Grenal. Olha, eu acho que vai acontecer em vários jogos pelo Brasil. Pois é. Ô Silvio, só rapidinho ainda na questão do Fred, fui atrás da escalação do Fluminense no último jogo dele antes da parada, que foi um clássico contra o Vasco pela Taça Rio. O centroavante do Fluminense era Evanilson. Vocês conhecem ele?
É da base. É da base, né? Já entrou no final do Brasileiro do ano passado. Entrou bem, mas eu não sei se tá fazendo um bom 2020. Né? Era Dá tempo ao tempo, né? Um 4-2-3-1 aqui do Oder Hellmann, com Muriel, Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz e Egídio. Aí 2 volantes, Iago, Felipe e Hudson. À frente deles o Nenê de armador, né, centralizado. O Wellington Silva na direita, ex-Inter, Marcos Paulo na esquerda e Evanilson. No banco ainda tinha Caio Paulista, Matheus Alessandro e Ourinho pro ataque, Dodi pro ataque também. Né? E o pessoal mais da zaga ali, Lucas Claro, enfim, o Henrique, o Ganso no banco. Né? O Ganso é banco estava esquecendo o Henrique também. O Henrique é outro titular veterano do Fluminense. Volante, né? Volante do Cruzeiro, tem mais esse aí. Aí não sei como é que tá a situação. O Hudson tava jogando também, esse São Paulo, né? Capitão do time. E aí o Iago Felipe, acho que o Henrique tava no banco pro Hudson. E o Odair acho que abandonando também o famoso 4-1-4-1 que ele foi até o fim aqui no Inter. Mas Silvio, sobre essas questões das aglomerações, a gente sabe que o torcedor é movido por paixão e às vezes essa paixão emburrece ele, né? E a gente viu também, me lembro que na parada na última rodada antes da parada aqui no Gauchão, teve um grupo de torcedores do Caxias que alugou um guindaste para assistir o jogo. Ficou todo mundo em cima do guindaste lá, uns 8 torcedores, né? Vendo por fora do Estádio Centenário ali, vendo a partida. Eu também... É a frase, ô Júnior? Que a paixão emburrece o torcedor? O torcedor às vezes fica burro por causa da paixão. Comete desatinos, comete loucuras, apedreja ônibus, queima camisa, paga promessa, atravessa o gramado de joelho, que nem o Baldasso lá, agradecendo que o Inter não foi rebaixado, esse tipo de coisa. Atravessa o mundo sem saber se o time tá na final? Atravessa o mundo só pra ver uma final contra o Real Madrid. Não, eu já sabia que tava na final. Já sabia, menos mal. Eu já sabia. Nosso amigo Chuchu, Kleber, que já faleceu, o torcedor símbolo do Internacional, que no campeonato, acho que foi o de 69, o Inter voltou a ganhar o Campeonato Gaúcho, ele atravessou o gramado do Beira-Rio, que tinha sido inaugurado naquele ano. É depois, Silvio. É depois? É depois, acho que é um título dos anos 80, eu me lembro disso, eu tava ouvindo no rádio, acho que o Laerte de Francesco descrevendo a cena maravilhosa do Chuchu. Trabalhou pelado, ele atravessou o campo pelado. Eu não sei se o Baldasso chegou a fazer isso. O Baldasso fez isso, se não me engano, ele já contou pra gente. Não, pelado não, graças a Deus não. Bom. Não sei também, né? Loucura é o que tu diz, cara. Fica louco aí com o futebol. Silvio? Outra coisa, aquele gauchão que o Chuchu atravessou pelado deve ter sido no inverno. No inverno. Era decidido no inverno. Imagina. Pegou uma gripe, rapaz. O que fungou... Imagina se batesse um minuano naquele couro, falei... O que fungou o Chuchu, que deve ter fungado, é brincadeira. Tô lembrando agora dos jogos do Estádio Centenário em Caxias do Sul, onde o estádio lá tem bastante gente assistindo, né? E tem os torcedores da Vila atrás, ocupando as casas ali atrás. Vai um primeiro jogo do Caxias, especialmente se for aí contra Grêmio Internacional, vai superlotar as casas da Vila. Muita gente vai ocupar aquelas casas, porque a gente vê assim, 4 numa, 5 noutra, são várias casas ali, né? A imagem mostra. Agora não, vai superlotar. E acho até que ingresso vai ser cobrado. Silvio, tem outro teste de fogo aí que nós vamos ter em relação a aglomerações durante a pandemia, que é o seguinte: a Premier League já tem data para retorno, já está divulgando aí os jogos, né? O calendário. E o jogo... As primeiras rodadas, né? Isso. E o jogo que pode definir o título pro Liverpool é 21 de junho, num domingo, contra o Everton, né? O Liverpool pode ser campeão inglês depois de tantos anos num Grenal, no seu maior clássico, contra o seu rival. O jogo vai ser ainda não se tem o campo, né? O estádio, pode ser que seja no Goodison Park. Mas aí vai ser um teste de fogo, porque assim, o Liverpool pode ser campeão da Premier League depois de muito tempo, eu nem lembro quantos anos é a seca do Liverpool. Acho que o Liverpool não ganhou a Premier League, né? Se não me engano. Não, ainda não ganhou nesse formato. Nesse formato não, então desde década... Já é campeão da Champions do mundo, mas não é da Premier League. A Premier League começa em 92, se não me engano, né? Então, olha quantos anos se passaram. O Liverpool pode ser campeão depois de tanto tempo, a primeira vez que vai ganhar a Premier League.
e contra o seu maior rival. Se isso não gerar aglomeração, Silvio Benfica, então os ingleses, né, os moradores, os liverpoolianos, não sei como é que diz, vão dar uma prova de civilidade ou não. Na Copa de 2006, tinha um treino lá da seleção brasileira, né? Na primeira parada da seleção. A gente estava assistindo o treino. Só que em função do fuso diferente, depois do treino da seleção e de entrar algum programa, a gente tinha um espaço de tempo bom assim, para aproveitar. E aí eu estava com o Zé Alberto e o Toigo, Cláudio Toigo, nos convidou a sair dali, pegar um trem e ir para Colônia, conhecer Colônia, né? Que é uma das belas cidades da Alemanha. Aí, cara, quando a gente chegou descendo na estação e subindo as escadas, a gente se deu conta, ou foi informado, que lá nas ruas de Colônia estavam centenas de torcedores da Inglaterra, centenas de torcedores da Alemanha. Cara, rivais. Lembrando a Copa de 66, por exemplo. Cara, daqui a pouco a gente estava no meio desse povo, Maica. Literalmente no meio desse povo, assim, centenas de torcedores de um lado da Alemanha e centenas da Inglaterra, e eles se encarando. Eu digo, onde foi que eu errei? A famosa frase aquela. Mas acabou não dando nada. Mas isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque os torcedores nessa hora, eles vão pra rua, cara, eles enlouquecem. E se é portão fechado, eles vão lá para as imediações do estádio. E torcedor inglês tem histórico, né, Silvio? Tem histórico de malucagem mesmo, de doideira. Inclusive, naquele documentário que nós conversamos aqui sobre aquela série da Netflix sobre o Barcelona, aparecem os jogadores perguntando pro Coutinho, né, porque ele tinha saído do Liverpool, e pro Suárez também, jogadores que passaram pelo Liverpool. Era aquele véspera do primeiro jogo, do jogo de ida no Camp Nou, que o Barça fez o 3-0, depois tomou o 4 na volta lá, o ano que o Liverpool acabou campeão, e os ingleses destruíram o centro de Barcelona, jogaram um carrinho de pipoca dentro da fonte, eles fizeram um escarcéu lá. O torcedor inglês, ele tem a Premier League está civilizada agora, mas o torcedor inglês tem um histórico de confusão e de loucura pro futebol bem grande, assim, muito parecido com os argentinos. Aquele episódio de Heysel, né, hein, Silvio, o Júnior? Aquele episódio de Heysel, ele acontece por causa disso, né? Pelo hábito, mau costume dos torcedores dentro dos estádios de meio que dar uma pressão, dar um abafa, se jogar em cima da torcida adversária, e os torcedores da Juventus que não sabiam nada daquilo se assustaram, e aí teve gente caindo, um passando por cima do outro, e foi aquela tragédia toda, né? Esse é o mau costume, o mau hábito dos torcedores dentro do estádio e fora do estádio mais ainda, né? Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET Claro e também nas plataformas digitais do Bairrista e da RDC TV. Nas plataformas digitais do Bairrista, são todas elas, ô Maiká? Sim, senhor. Facebook, Twitter, YouTube, tá tudo ao vivo aí pra galera que quiser assistir. Plataforma de pesca, o que tiver de também. Plataforma eles estão usando. Lá é Atlântida, lá, plataforma, tudo. E da RDC também, o pessoal pode acompanhar pelo Twitter da RDC, pelo Facebook da RDC também. O Cruzeiro de Belo Horizonte, ele vive uma fase terrível, né? Se o torcedor do Internacional não consegue esquecer 2016, 2017, o Cruzeiro, no seu primeiro ano de clube rebaixado, ele está vivendo um inferno muito maior. Tem uma dívida espetacular, já entra na Série B com menos 6 pontos, corre risco de perder mais pontos, tem uma dívida que parece que não tem jeito de ser solucionada, existe a possibilidade de decretar falência, mudar de nome, enfim, né? O Cruzeiro está... E hoje o Cruzeiro ele rescindiu o contrato de 2 jogadores, do Robinho, né, um meia que durante muito tempo foi namorado pelo Grêmio, né, e do Edilson. E eu fico pensando, o Edilson estava vivendo talvez o melhor momento da carreira dele, foi fundamental na conquista da Libertadores de 2017, né, tinha uma parceria, tinha uma afinidade com a torcida muito grande, aí virou as costas para o Grêmio para fazer o famoso contrato da sua vida dele. Eu não sei de lá para cá quantas vezes ele ganhou em dia no Cruzeiro, e hoje, né, rescinde o contrato dele com o Cruzeiro. Isso também, às vezes, a gente fica achando como é que os caras, né, jogam fora o que estava... Trocam o certo pelo não certo, né? O Edilson acho que é o maior exemplo disso, né? Vamos ver onde é que esses caras vão jogar agora. Estou vendo aqui na televisão, Joyce Hasselmann é acusada de produzir fake news. A Joyce Hasselmann é uma deputada federal que era do grupo
do presidente Jair Bolsonaro, depois brigou, se voltou completamente, tem participado das CPIs que trata desta questão das fake news e tem jogado um monte de coisa lá, em termos de acusações contra o grupo do presidente Bolsonaro, especialmente os filhos do presidente Bolsonaro, pois agora a televisão, a CNN, teve acesso a provas divulgadas por funcionários. Vários, olha, tipo assim, ó, faz um videozinho bem curtinho aí e bota a cara da Carla com áudio e faz um sarcasmo, viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra o Moro, vai nessa linha. Ela orientando assessores a disparar informações de fake news, disparar fake news, e isso foi pego, Júnior Maicá. E olha, eu não sei onde é que vai parar esse negócio das fake news, mas que tem muita gente preocupada, não há dúvida nenhuma. Silvio, e isso é uma coisa muito séria, né? Porque é um momento de confusão da população. A gente enxerga diversos padrões aí de comportamento, diversas formas de analisar o que está acontecendo. Por exemplo, tem gente que, obviamente, se informa pelas mídias tradicionais, né, pelos jornais, rádios, canais de TV, só que tem uma parcela muito grande da população que abdicou disso ou que não está com tempo para TV e recebe muita coisa por WhatsApp, por Facebook, né? Tem uma parcela também que sabe que quer ser enganada, que quer continuar acreditando nesse governo desvairado que a gente tem. Só que o que acontece é o seguinte, é uma guerra política, uma briga entre eles. A Joyce Hasselmann, assim como o Alexandre Frota, se valeram disso, né? E a gente sabe que é uma questão organizada. Eu acho que demorou muito para o STF se mexer nessa relação. A campanha toda presidencial de 2018 foi feita na base disso. Tem muita desinformação, tem muita gente sendo afetada por isso, tem reputações, carreiras sendo destruídas por isso, mas parece que só mexeu alguma coisa neles, né, Silvio? Quando o pessoal começou a falar em fechar o STF, prender STF, enfim. E quando começaram e quando foram surgindo informações ou fake news em relação e até com ameaças em relação ao Supremo Tribunal Federal. Aí realmente houve todo esse movimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a televisão teve acesso a essas provas,